Revelação emocionante. O encontro surpreendente que mudou a vida da minha filha para sempre. Elis respirou fundo, seu coração batendo acelerado. A pequena escola particular na qual estava parada parecia um mundo à parte, cheio de jovens brilhantes e pais bem vestidos. Ela olhou para Ana, que a acompanhava segurando um sonho nas mãos. Uma bolsa de estudos que a levaria para mais perto de seu desejo de ser médica. As feiras de doces, as conversas sobre trabalho duro, tudo isso poderia finalmente fazer sentido. Mas, à medida que andavam pelo pátio, olhares de julgamento e cochichos cortavam o ambiente. Ela já podia sentir o peso do preconceito. Por que não podemos simplesmente ser felizes? Pensou Elis, enquanto se esforçava para demonstrar confiança. Quando conheceu Dona Eva, uma educadora que emanava carisma, sagacidade e uma conexão imediata com Ana, um fio de esperança começou a se entrelaçar em seu coração. A professora viu algo em Ana que muitos não enxergavam, uma luz especial. Ela é única, disse Dona Eva, com um brilho nos olhos. Elis sorriu, mas uma pontada de insegurança a atingiu. Poderia a escola acolher sua filha? O receio de ser julgada apunhalava suas entranhas. Os dias passaram e a amizade entre Dona Eva e Ana floresceu. A professora apresentou conceitos médicos de forma lúdica, revelando o talento surpreendente de Ana para a medicina. Cada descoberta era uma alegria, mas o peito de Elis apertava a cada elogio que acompanhava o crescimento da filha. O que vão pensar de nós? Onde eu vou me encaixar? A luta interna a consumia, e, em meio a sucessos, o medo e a dúvida a enchiam de angústia. Certa noite, a escola organizou um grande evento. Elis hesitou, lembrando dos olhares que já havia recebido. Mas a expectativa da filha superou o medo. Ana estava animada, e isso acendeu uma chama de determinação em Elis. Chegou ao evento tremendo. Cada passo era um desafio, mas ela respirou fundo, concentrando-se na felicidade da filha. Durante a apresentação, a professora revelou um segredo íntimo. Veio de uma família humilde, ela também enfrentou dificuldades. E a conexão entre elas, Dona Eva e Elis, começou a brilhar à luz da empatia. Se eu consegui, você também consegue. As palavras ecoaram na mente de Elis, enquanto um novo sentimento se formava. Não estavam sozinhas. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Neste momento sublime, com lágrimas nos olhos, Elis ponderou. Estou realmente tratando de proteger Ana? Ou a estou impedindo de brilhar? O que era esperado, a norma da cidade, foi colocado em xeque por um ato de coragem. O passado de Dona Eva poderia ser a luz que sempre faltou para abrir portas para Ana. Mas nesse turbilhão de emoções, uma pergunta fervia em sua mente. E se os desafios forem maiores do que eu imagino? E se a essência desse lugar acabar machucando minha filha? O dilema permanecia, e ao olhar para Ana radiante no palco, Elis sentiu que um novo capítulo se desenhava diante delas. O que acontecerá a seguir? Será que conseguirá abrir a porta para o futuro brilhante que Ana merece? Elis sentia o calor das luzes do evento reverberar por seu corpo, como se cada raio iluminasse suas preocupações internas. Cada risada, cada aplauso pelo desempenho de Ana, era um lembrete do quão longe a filha tinha chegado. Mas conforme os momentos de festa se desenrolavam, a sombra do medo ainda a acompanhava, um laço apertado em seu peito que parecia não querer se soltar. Enquanto Ana conversava animadamente com outros alunos sobre suas apresentações, Elis se afastou um pouco, buscando um espaço onde pudesse respirar. A ansiedade a fazia sentir-se deslocada,
como se aqueles olhares julgadores estivessem mais próximos do que realmente estavam. Por que não consigo relaxar? Ela merecia essa noite, pensou. Com a mente a mil, Elise recordou os constantes sacrifícios que fez por Ana. O desejo de protegê-la era maior do que qualquer insegurança que a sociedade impusesse. Ela queria acreditar que tudo ficaria bem, que a escola era, de fato, um lugar onde suas filhas poderiam prosperar. Mas ainda havia aquela vozinha dentro dela que sussurrava sobre os riscos. A realidade social e as barreiras sociais eram ferozes. E para uma mãe que sempre lutou para dar uma vida melhor, esse medo era um fardo pesado. Dona Eva, percebendo a tensão em Elise, aproximou-se. "Está tudo bem, querida? Você parece distante", disse a professora, com um sorriso acolhedor. As palavras traziam um alívio imediato, como um abraço quentinho em um dia frio. "Só pensando em algumas coisas", Elise respondeu, tentando reunir suas ideias. "Sabe, às vezes eu me pergunto, será que estou fazendo o melhor por ela?" Olhe ao seu redor. Ana está cercada de amigos, se sentindo parte do todo. "E sua coragem de estar aqui hoje já é uma vitória gigantesca", comentou Dona Eva. "Você se surpreenderia com a força que sua filha tem. E talvez você também precise se permitir ser surpreendida." Era como se a professora falasse diretamente ao seu coração, tirando suas amarras com palavras de sabedoria. Elise respirou fundo e assentiu, visualizando a filha no palco. Ana estava tão envolvida, tão feliz. Mas um novo pensamento surgiu como um relâmpago em sua mente. E se de fato Ana não se encaixar aqui? E se os olhares não mudarem e ela enfrentar as mesmas dificuldades que enfrentei? Uma raiva e um desespero a invadiram. O que aconteceria se as barreiras da sociedade se tornassem insuportáveis para a filha? A cada instante, a alegria na sala se intensificava, mas a agonia no coração de Elise não diminuía. Era um ciclo de emoções intensas, a batalha entre a esperança e o medo. A felicidade do momento contrastava com a incerteza do futuro. Enquanto a música suave do evento tocava ao fundo, Ana voltou até elas, um sorriso brilhante no rosto. "Mãe, você viu? Eu consegui. Todo mundo disse que dei um show." Elise não pôde deixar de sorrir, mas o nó na garganta continuava presente. O amor por sua filha era imenso, mas a ansiedade por proteção também era intensa. E, em uma fração de segundo, aquele momento mágico se transformou em um ponto de virada. Alguém na multidão se aproximou. Uma mulher com um semblante familiar, com olhos que brilhavam como se já conhecesse cada luta de Elise. "Oi, você lembra de mim?" disse a mulher com um sorriso enigmático. Elise sentiu o coração acelerar. O que aquela mulher queria? E qual impacto teria em suas vidas a partir daquele momento? A sensação de que algo profundo estava prestes a mudar tomou conta do ar. Elise estreitou os olhos, tentando decifrar o rosto conhecido. Era Carla, sua amiga de infância. As lembranças daquela época surgiram como flashes, risadas em meio a brincadeiras, promessas de um futuro brilhante. E os dias em que pensavam que nada poderia separá-las. "Carla! Minha nossa, quanto tempo!" exclamou Elise, o coração dividindo-se entre a alegria do reencontro e a apreensão sobre o que estaria por trás daquela visita inesperada. "Eu soube que Ana ia se apresentar hoje. Não pude perder a chance de vê-la", respondeu Carla, com um brilho nos olhos. As duas mulheres se abraçaram e, por um instante, Elise sentiu como se o peso em seu peito diminuísse, como se aquelas memórias divisórias pudessem se unir a um novo futuro. Mas o que Carla queria realmente? "Como você está? E sua família?" perguntou Elise, curiosa e cautelosa. Carla sorriu, mas seus olhos carregavam uma sombra. "Estou bem. Raras vezes venho aqui. A vida tomou caminhos diferentes e eu... Bem, tenho algumas coisas para compartilhar." Uma preocupação já conhecida começou a se formar na mente de Elise. Ela tentava entender o que Carla poderia querer dizer, mas a ideia de que algo estivesse errado a deixava inquieta.
É bom ver você, mas... Está tudo bem? A pergunta saiu quase como um sussurro. Carla hesitou, olhando ao redor antes de continuar. Você se lembra das nossas conversas? Como sonhávamos em mudar o mundo? E, na verdade, eu estou aqui por isso mesmo. As palavras de Carla eram pesadas, e Elis percebeu que aquela reunião poderia ser mais do que apenas um reencontro casual. Ana estava a poucos passos delas, olhando com curiosidade. Elis poderia sentir o olhar da filha em si, questionando por que a conversa parecia tão séria. Mãe, tudo bem? Ana perguntou, aproximando-se. O coração de Elis se apertou. Era difícil esconder os sentimentos quando se tratava de sua filha. Está tudo ótimo, filha. Só estamos colocando as novidades em dia. Elis respondeu, forçando um sorriso, mas sentindo que a tensão estava se intensificando. Havia algo que eu queria que você soubesse, Elis, disse Carla, com a voz mais baixa, quase como se estivesse revelando um segredo que só deveria ser compartilhado entre elas. As barreiras sociais que afetaram nossas vidas ainda existem, e aconteceram coisas inesperadas que podem te ajudar a proteger Ana. Do que você está falando, Carla? O medo começou a se infiltrar na conversa. Elis já tinha enfrentado tanto para que Ana chegasse até ali. O que mais poderia acontecer? Antes que Carla pudesse responder, a música parou e o evento foi interrompido por um anúncio. Um momento de silêncio pairou sobre a sala, enquanto todos voltavam a atenção ao palco. A diretora tinha algo a dizer. Elis trocou um olhar preocupado com Carla, cujos olhos estavam arregalados, como se soubesse de alguma verdade mais profunda. O que ela tinha a revelar? Havia um mistério crescente no ar, e a ansiedade por saber o que viria a seguir fez Elis sentir como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Ana, querida, acho que precisamos ouvir isso, Elis murmurou, puxando a filha para perto. Uma nova fase estava prestes a começar, e ela não tinha ideia do que realmente a aguardava. Tudo o que sabia era que a vida de Ana poderia nunca mais ser a mesma. As palavras da diretora ecoaram na sala, mas na mente de Elis as palavras de Carla reverberavam com ainda mais força. O que poderia ser tão significativo e transformador? Ela sentiu o coração acelerar novamente, um pressentimento aflitivo a envolvê-la. O que Carla tinha a dizer mudaria o rumo de tudo, mas será que Elis estava pronta para ouvir? A diretora subiu ao palco com um semblante sério, e o murmúrio que antes tomava conta da sala se dissipou como fumaça. A atenção de todos estava voltada para ela, e Elis sentiu o peso da expectativa no ar, quase palpável. O olhar dela se voltou para Carla, inquieta, tentando decifrar qualquer indício nos olhos da amiga, mas encontrou apenas uma expressão de apreensão. A diretora começou a falar sobre mudanças no sistema escolar e como isso impactaria a vida dos alunos. Mas Elis não conseguia se concentrar nas palavras. Seu pensamento girava em torno da conversa com Carla. O que seriam aquelas barreiras sociais que ela mencionara? E o que poderia ser tão urgente que necessitava ser revelado naquele exato momento? Ana estava ao seu lado, com os olhos brilhando de curiosidade, e isso deu a Elis um impulso. Ela precisava protegê-la. Mas como? A vida havia lhes ensinado a lutarem juntas, mas nesse momento, a incerteza parecia mais forte que qualquer coisa que já enfrentaram. Quando a diretora finalmente mencionou um novo programa de intercâmbio que ligaria escolas de diferentes classes sociais, o coração de Elis disparou. A ideia em si era bela, mas por que isso a deixava tão inquieta? O olhar de Ana refletia esperança, enquanto sua mente já começava a sonhar com experiências fora do cotidiano. Entretanto, para Elis, aquilo parecia mais uma porta se abrindo para um mundo que poderia ser cruel. No final do discurso, um murmúrio de animação percorreu a sala. Enquanto todos discutiam o que havia sido apresentado, Elis se virou para Carla novamente. — Você sabia disso, não sabia? Questionou. Seu tom era mais de afirmação do que de dúvida. A expressão de Carla era grave, mas ela balançou a cabeça. — Não é só isso, Elis. O que eu queria te contar e que pode mudar tudo é... Existem listas.
Lista de alunos para esse intercâmbio. Alunos menos favorecidos que terão prioridade. E Ana pode ser uma delas, mas as consequências disso vão muito além do que você imagina. Elis sentiu um frio na barriga. A ideia de Ana ser exposta a uma realidade diferente era tentadora, mas também aterrorizante. E se não estiverem prontos para isso? E se isso mudar quem ela é ou como ela se vê no mundo? A voz dela tremia, e as palavras escapavam como se um nó se desfizesse. Ela precisa conhecer diferentes realidades, Elis, respondeu Carla, ardendo em defesa. Nós sempre sonhamos com isso, mas a vida se encarregou de nos afastar da realidade. Olha ao seu redor, há uma comunidade inteira aqui que a apoiaria. É isso que você quer para Ana, não é? Elis hesitou. As lembranças da infância e as promessas feitas a Carla voltaram. Sim, ela queria que sua filha tivesse oportunidades maiores do que as que elas tiveram. Mas e se causasse dor? O conflito interno estava em ebulição, e a voz da diretora ressoava em sua mente, formando um eco do que estava por vir. Ana! Elis gritou, desesperada por uma resposta. A filha virou-se com olhos brilhantes, sem entender a gravidade da conversa. Você quer isso, filha? Você quer ir? Para onde? Para quem? Ana hesitava, visivelmente perdida nas expectativas da mãe, nos anseios que estavam sendo colocados à prova. Não sei, mãe. Posso? É uma oportunidade nova, não é? Seria incrível. Ela falava com entusiasmo, mas a hesitação no olhar de Elis a atingiu como um soco no estômago. Onda de emoções a inundou. E se essa nova oportunidade significasse afastar Ana mais do que jamais imaginou? A tumultuada troca de olhares entre ela e Carla intensificou a atmosfera, preenchendo o espaço com a urgência de um dilema que poderia mudar tudo. O que seria da ligação entre mãe e filha se Ana decidisse explorar esse novo mundo? E o que realmente havia nas entrelinhas daquela lista que parecia ter o poder de moldar o destino de tantas vidas? Está na sua mão, Ana, acalmou-se Elis, mas sua voz provinha de um lugar de medo. O olhar de Ana brilhava, mas a beleza do momento pairava na incerteza. O futuro estava à sua porta, e a tensão tornou-se eletricamente palpável. Mas o que mais estava reservado nesse novo capítulo da vida delas? A resposta ecoava nas paredes da sala, esperando para ser descoberta. Elis sentiu seu coração acelerar enquanto Ana, com um sorriso esperançoso, pensava nas possibilidades que o intercâmbio poderia trazer. Mãe, imagina só, eu posso conhecer pessoas novas, aprender coisas diferentes, não seria incrível? A exuberância da filha era como um raio de sol em meio a uma tempestade em sua mente. A sala ao redor delas pulsava com a expectativa, as vozes dos outros pais e alunos misturando-se em uma sinfonia de sonhos que pareciam muito distantes para Elis. O que ela desejava para Ana se chocava com o medo de perdê-la em um mundo que poderia ser tão hostil quanto convidativo. Eu sei, Ana, mas não é só isso. Tem muita coisa envolvida. Não é tão simples, Elis respondeu, a voz vacilante, enquanto um nó se formava em sua garganta. Ela queria abraçar aquelas esperanças com a mesma força que queria proteger a filha da dor que a vida havia lhe ensinado a conhecer. E se algo der errado? E se você encontrar pessoas que não são como nós? O pensamento a atormentava, enquanto ela tentava decifrar o que estava em jogo. O olhar de Carla fazia ecoar em sua mente as histórias que tinham compartilhado na infância, de como sempre sonharam com algo diferente do que tinham. Mas Carla se aproximou, um brilho de determinação nos olhos. Elis, você sempre nos ensinou a não deixar o medo nos paralisar. Ana precisa dessa oportunidade, mesmo que isso signifique mudanças. Às vezes, o inesperado traz lições valiosas. As palavras da amiga pesaram mais do que qualquer argumento que pudesse ter, cada uma delas um lembrete da força que sempre tiveram juntas. Ana observava a troca de palavras com um misto de excitação e confusão. Eu posso fazer novos amigos, mãe, e quem sabe até ajudar as pessoas de lá. Isso não é só por mim, é por todos nós.
A paixão na voz da filha fez Elis sentir um aperto no coração. O futuro brilhante que Ana imaginava era um portal de possibilidades, mas também um caminho pavimentado com incertezas. O silêncio repentino na sala trouxe todos os olhares para elas. A diretora, que havia se afastado um pouco, acercou-se novamente, lembrando a todos sobre uma reunião específica para os interessados no intercâmbio. Precisamos definir os alunos que vão, e em breve mais detalhes serão compartilhados. Considerem cuidadosamente essa oportunidade. Elis lançou um olhar afiado para Carla, que inclinou a cabeça. Viu? Há tempo para pensar. A mente de Elis estava um turbilhão. E se essa nova chance se tornasse uma responsabilidade pesada demais para Ana carregar? E se ela tivesse que enfrentar o desencanto em um mundo que era tão diferente de sua casa? Ela se esforçou para buscar um espaço de calma em meio à tempestade de emoções. Ana, vamos encontrar um jeito de conversar mais sobre isso, certo? Quero que você me diga como se sente. Ana assentiu, mas a esperança em seus olhos ainda estava lá. Obrigada, mãe. Isso é tudo que eu quero, que você acredite em mim. Ela sorriu, e por um momento, Elis se sentiu como se o mundo estivesse ao alcance das mãos da filha. Mas, na verdade, a realidade era muito mais complexa. O eco da sala atenuou-se, e a sensação de que uma escolha crucial estava por vir voltou a inundar o ambiente. A ligação entre elas poderia ser colocada à prova se Ana decidisse embarcar nesse caminho. Enquanto a reunião se encaminhava para o fim, Elis tomou coragem para abrir o coração. E se houver mais sobre essa lista? O que mais precisamos saber? O medo que antes era abafado virou um grito silencioso. De repente, a porta da sala se abriu em um movimento brusco. Um homem de aparência séria entrou, olhando ao redor com uma expressão que transmitia urgência. Desculpem interromper, mas vocês precisam saber sobre uma seleção diferente que pode impactar seriamente essa lista e as vidas de alunos que têm apenas uma chance. O murmúrio na sala aumentou, e Elis sentiu uma onda de ansiedade. O que mais estava prestes a ser revelado? A conversa com Carla, as esperanças de Ana. Tudo poderia mudar a partir daquela frase inesperada. Os rostos na sala se tornaram uma mistura de inquietação e expectativa. O homem de aparência séria aguardava, mas parecia relutante em falar mais. Ele estava pressionando algo em suas mãos, como se quisesse encontrar as palavras certas antes de continuar. Ana olhou para sua mãe, os olhos brilhando de curiosidade e medo. "Mãe, quem é ele?" perguntou Ana em um sussurro, pressionando a mão de Elis. O toque delicado da filha trouxe um alívio momentâneo, mas o coração de Elis ainda batia forte. O homem respirou fundo e começou. "Meu nome é Ricardo. Sou responsável pelo programa de intercâmbio. Vejo que já estão bem informados, mas o que preciso abordar pode ser decisivo. A seleção que mencionei não é apenas uma oportunidade de viver no exterior. É uma chance de participar de um projeto que visa auxiliar comunidades carentes através da educação." Elis franziu a testa, processando a informação. "E o que isso muda?" perguntou, a voz um pouco mais firme do que sentia. Ricardo fez uma pausa, avaliando a sala repleta de esperanças e medos. Os alunos selecionados para este projeto não vão apenas estudar. Eles se envolverão em atividades sociais, ajudarão a construir escolas, promoverão cursos de alfabetização e mais. É uma experiência que transforma vidas, mas que exige um comprometimento gigante. A declaração deixou a sala em um silêncio eletrificado, onde cada um lutava para digerir as implicações daquilo. Ana estava em estado de êxtase, mas as mãos de Elis se apertaram em forma de punho, a ansiedade tomando o lugar da euforia. "E se ela não estiver pronta para isso?" Elis perguntou, o olhar fixo em Ricardo. A ideia de Ana se expor a desafios tão grandes a assustava. A vulnerabilidade da filha num cenário desconhecido era um perigo que a mãe nunca poderia ignorar. E se a pressão fizesse mal a Ana? Ricardo pareceu entender o que estava em jogo. É compreensível ter esse medo, mas a vida é feita de riscos. O intercâmbio trará desafios, sim,
mas também proporcionará crescimento de formas que vocês não podem imaginar. A Ana terá apoio nessa jornada. Estaremos todos lá, supervisionando cada passo. Elis olhou nos olhos da filha. A determinação de Ana era palpável, uma chama ardendo no olhar dela. Mãe, eu sei que posso fazer isso. Posso ajudar, aprender e ser alguém que faz a diferença. A voz da filha a fazia querer acreditar. Mas a preocupação de Elis não desaparecia. Que tipo de mundo seria esse, de fato? E mais importante, o que aconteceria caso a filha se decepcionasse? A luta interna parecia insuportável, como se cada emoção quisesse gritar em direções opostas. Eu vou pensar, Ricardo. De verdade, precisamos de mais tempo. Elis finalmente afirmou, a segurança na voz ligeiramente trêmula. Ricardo acenou e começou a se afastar, mas antes de sair, ele lançou um olhar significativo para Ana. Amanhã haverá uma reunião específica para os que têm interesse nesse projeto. Pensem bem no que decidirão, pois as vagas são limitadas. Ana observou enquanto Ricardo saía, o sorriso em seus lábios trepidando entre a alegria e a incerteza. Mãe, você vai me deixar ir, certo? Você confia em mim para isso? Elis respirou fundo, absorvendo a intensidade do momento. A escolha pairava entre elas, uma bifurcação que poderia levar a caminhos desconhecidos. Ana, precisamos conversar mais sobre isso. Não posso simplesmente tomar uma decisão assim de cabeça quente. O que você realmente deseja? Podemos encontrar um meio termo. O olhar de Ana se encheu de expectativa, mas a mesma inquietude que inundava Elis envolvia a sala. Havia um peso nas palavras não ditas, um futuro a ser moldado que dependia daquela conversa. Sim, estou pronta para conversar, mãe, respondeu Ana, deixando o coração de Elis beliscar com uma mistura de esperança e medo. Elis olhou em volta e sentiu a urgência do tempo. O horizonte estava repleto de possibilidades, mas o que viria depois poderia mudar tudo. Com um nó no estômago, ela sentiu que ainda havia muito a descobrir. E se as revelações de amanhã mudassem não apenas a vida de Ana, mas a rotina dela para sempre? Elis não conseguiu dormir naquela noite. Seus pensamentos se aglomeravam como nuvens pesadas, cada uma delas carregando incertezas e anseios sobre o futuro de Ana. Toda vez que fechava os olhos, a imagem da filha envolvida em um novo mundo, longe de sua proteção, a perseguia. O que seria dessa menina que sempre foi tão cheia de vida se ela se sentisse sozinha, perdida ou, pior, machucada? Enquanto a madrugada avançava, Elis se levantou e decidiu fazer uma xícara de café. O aroma da bebida quente trouxe um conforto temporário. Ela se sentou à mesa, as mãos trêmulas segurando a caneca, e olhou pela janela azulada. Pensou em tudo o que havia conquistado com sua filha e mesmo as pequenas batalhas que enfrentaram juntas ao longo dos anos. Como poderia agora abrir mão dessa conexão? No outro dia, Elis tentou agir normalmente. Preparou o café da manhã e fez questão de ver Ana feliz. Mas a tensão pairava entre elas. Enquanto comiam, o clima era de expectativa, uma mistura de ansiedade e esperança. Ana falava entusiasmada sobre a reunião do intercâmbio, os amigos do curso que também estavam interessados e as várias histórias que gostaria de contar. Mãe, você não vai acreditar. Tem até um garoto que já resolveu fazer um projeto sobre a preservação do meio ambiente lá no país que eles vão. Imagine só. Ana estava tão animada que Elis não conseguia não sorrir. Mas logo, o sorriso se desfez ao lembrar-se de que, para sua filha, a aventura não era apenas algo divertido. Era uma escolha que podia mudar suas vidas para sempre. Elis sentiu um peso no peito. Ela sabia que precisava falar, esclarecer seus medos, mas não queria apagar a luz que brilhava nos olhos de Ana. Ana, eu só quero que você saiba que estou tão orgulhosa de você. Mas você já pensou sobre o quanto isso é desafiante? Às vezes, as coisas não saem como queremos. Mas, mãe, eu quero isso. Eu estou pronta. A paixão nos olhos de Ana despertou a esperança em Elis.
mas também trouxe à tona uma verdade que não poderia ignorar: o medo de perder a filha. A reunião começou e todos os alunos estavam reunidos. Ricardo, novamente no centro das atenções, parecia mais confiante, sua voz ecoava com convicção. Este é um programa que pode transformar não só a vida de vocês, mas também a das comunidades que vocês visitarão. Acreditem, a educação é uma poderosa ferramenta de mudança. Elis se sentou ao fundo, a mão sobre o coração, enquanto via a animação de Ana crescendo a cada palavra. Todos os adolescentes se mexiam, sussurravam, trocavam olhares cúmplices. Ela se perguntou se aquele entusiasmo seria adoçado por uma realidade que não representava os desafios que viriam. Ricardo passou a explicar o processo de seleção, e ao mencionar a possibilidade de suporte psicológico, Elis sentiu-se um pouco mais aliviada. Era um pequeno passo, um fio de esperança que a conectava com a ideia de que, talvez, Ana não estivesse sozinha. Ao final da reunião, uma garota do grupo se aproximou de Ana, os olhos brilhando de empolgação. Ei, vamos juntas! Eu ouvi que podemos fazer até uma viagem em grupo antes de ir. Vai ser incrível! A imagem de Ana compartilhando risadas e experiências com outros jovens encheu Elis de orgulho, mas ao mesmo tempo a angustiou. As memórias de sua filha crescida, longe ao lado de estranhos, renderam uma batalha interna ainda mais dolorosa. Quando chegaram em casa, Ana mal conseguiu conter a excitação. Mãe, eu preciso me inscrever. É a chance que eu sempre quis. Pense em como poderei ajudar tantas pessoas. Esse é meu propósito. Elis sentiu a pressão no peito, sem saber o que responder. Você realmente está decidida, não é? Essa pode ser a mudança que você tanto deseja. Mas você deve ter certeza. A vida lá fora pode ser diferente do que parece. Ana a olhou, a inocência ainda iluminando seu rosto. Mãe, eu vou fazer isso. Vamos juntas nessa. A frase chicoteou o coração de Elis. Uma gratidão misturada com um receio avassalador selava o compromisso que estava por vir. Está bem, mas você sabe que eu estarei aqui, sempre. E se algo der errado, eu estarei pronta para ajudar. O olhar de Ana se intensificou. Mãe, eu não vou deixar isso acontecer. Nós vamos fazer isso juntas, lembra? Elis assentiu, mas na mente ainda ecoava uma pergunta. Seria realmente capaz de suportar esse novo caminho? Ou a promessa de transformação poderia trazer também revelações sombrias? Naquele momento, Elis percebeu que o desafio estava apenas começando. E uma coisa era certa. Ao seguir esse caminho, poderia descobrir verdades que mudariam tudo em sua vida e na de Ana para sempre. Elis acordou mais cedo naquele dia. O sol ainda estava nascendo, pintando o céu de um laranja suave. Ela precisava de um tempo para si mesma, entender melhor as emoções que a dominavam. O café já estava pronto, o aroma lar suave que sempre a acalmava. Mas hoje era diferente. Havia uma inquietude no ar, um presságio de que algo mudaria. Sentada à mesa, com a caneca quente entre as mãos, ela olhou ao redor, observando os detalhes que antes passavam despercebidos. O quadro na parede que mostrava momentos felizes, risadas e abraços, agora parecia um retrato de um passado que estava prestes a mudar. A ideia de Ana se aventurar em um novo mundo a deixava dividida entre orgulho e medo. O dia avançava, e quando Ana desceu, o brilho em seus olhos era inconfundível. Mãe, adivinha? Eu me inscrevi. A empolgação da filha era contagiante, mas Elis sentiu uma pontada no estômago. Isso é maravilhoso, querida. Mas já pensou no que vem pela frente? Sim, mãe. Eu já pesquisei tudo sobre o país e quero muito aprender com eles, fazer a diferença, Ana respondeu, com a segurança de quem já estava a milhares de quilômetros de distância. Elis desviou o olhar, preocupada. Mas e se algo acontecer? Se você não se adaptar? Eu só quero que você esteja segura. A verdade é que o medo de perder a filha era sufocante. Ana, percebendo a angústia da mãe, sentou-se ao seu lado, segurando sua mão. Mãe,
Eu vou ficar bem, eu prometo, e você sempre pode me ligar. A tecnologia está aí para isso. É verdade. O sorriso de Ana a tranquilizava, mas Elis sabia que promessas não serviriam para diminuir o vazio que sentia. Durante as semanas seguintes, a ansiedade de Elis aumentou. A cada dia, o discurso de Ana se tornava mais firme. Ela compartilhava sobre as reuniões preparatórias, as amizades que formava e até os desafios escondidos atrás da empolgação. Mas, no fundo, Elis não conseguia aliviar suas preocupações. Em um sábado ensolarado, Ana começou a arrumar suas malas, escolhendo com cuidado as roupas, os livros e as lembranças que levaria. Cada peça era uma representação de quem ela era, e para Elis, cada saudade iminente parecia um golpe. "Vamos lá, mãe, me ajude a escolher", implorou a filha encantada. Sobrecarregada, Elis optou por sair um pouco. Precisava de ar, de distância dos objetos que a lembravam do que estava por vir. Caminhou até a feira ao ar livre. O movimento, as cores vibrantes e o cheiro das frutas frescas a entorpeceram. Era o mesmo lugar que sempre visitavam juntas nos fins de semana. Elas sempre foram um time. Suas risadas e compartilhamentos de frutas eram uma tradição, e agora tudo parecia tão distante. Ao voltar para casa, Elis se deparou com uma carta na mesa. Assim que a abriu, seu coração parou. Era uma correspondência do intercâmbio, comunicando que Ana tinha sido selecionada para uma viagem internacional. O sonho da filha estava prestes a se concretizar. Era uma notícia que deveria trazer alegria, mas em vez disso, Elis sentiu um vazio profundo. Quando Ana chegou, o sorriso no rosto já não era suficiente para iluminar a sala. A mãe a encarava, a expressão perdida. "O que aconteceu?" perguntou Ana preocupada. Eu recebi uma carta, Ana." A voz de Elis falhou. Ana parou e o mundo parecia girar mais devagar. "Você está realmente indo, não é?" Ana assentiu, a felicidade nos olhos, mas logo se preocupou com a expressão da mãe. "É uma grande oportunidade, mãe. Eu vou realizar meu sonho." "E se o sonho for diferente do que você imagina?" Elis estava à beira das lágrimas. "Eu só quero te proteger." Ana respirou fundo. "Mãe, você não pode me proteger para sempre. Às vezes temos que nos arriscar para crescer." O debate interno de Elis chegava a um clímax. Ela sabia que, se deixasse Ana ir, poderia significar a perda da sua filhinha. Mas, ao mesmo tempo, a imagem da mulher forte e determinada que Ana se tornaria a fazia hesitar. O silêncio tomou conta do ambiente, e quando Elis finalmente decidiu falar, uma nova realidade surgiu. E se você pudesse me levar com você para conhecer esse mundo?" Ana a encarou, confusa. "Levar você? Como assim?" Com o coração acelerado, Elis começou a planejar um jeito de se juntar à aventura da filha. Seria espaço para elas se redescobrirem juntas naquele novo ambiente? A ideia fez seu coração pulsar. Mas o que realmente buscava? Ao mesmo tempo que sonhava em estar ao lado de Ana, uma pergunta surgia. Será que estava pronta para enfrentar novos desafios a esse lado da vida? O futuro se tornava ainda mais incerto. E antes que conseguisse organizar seus pensamentos, a campainha tocou. O que será que esse novo visitante poderia trazer? Uma nova perspectiva ou uma reviravolta que nem elas imaginavam? Elis hesitou na porta, a mão ainda sobre o maçaneta. O som da campainha ecoava em sua mente como um aviso do que estava por vir. Com um último suspiro, decidiu abrir. A imagem que se apresentou diante dela a deixou sem palavras. Diante da porta estava um homem alto, de cabelos grisalhos e sorriso acolhedor. A expressão no rosto dele era de compaixão e familiaridade, embora Elis não o reconhecesse. "Boa tarde, eu sou o Carlos, amigo da Ana", disse ele, a voz suave, quase como um abraço. Ana apareceu atrás da mãe, seus olhos se arregalando de surpresa. "Carlos, o que você está fazendo aqui?" "Tenho novidades, uma proposta que pode mudar tudo",
Ele respondeu, piscando para Ana. Elis sentia o coração acelerar, a curiosidade a consumindo. Uma sensação de que aquela visita poderia ser uma chave, uma porta aberta para um futuro desconhecido, misturava-se com a apreensão de não saber o que estava por vir. Sente-se. Elis conseguiu murmurar, apontando para o sofá, ainda sem entender o que Carlos tinha a dizer. Ana se acomodou ao lado do visitante, os olhos brilhando como se uma nova aventura estivesse prestes a se desenrolar. Estava conversando com os organizadores do intercâmbio, Carlos começou, olhando para Ana com entusiasmo. E eles me disseram que há uma vaga em um programa de voluntariado em conjunto, que pode incluir você e um membro da família. Uma oportunidade única para vocês explorarem juntas. Elis sentiu o ar faltar. Voluntariado? Ir com Ana? Aquela ideia lhe parecia uma bênção e um tormento ao mesmo tempo. Como isso funcionaria? Perguntou ela, a voz quase tremendo. Carlos detalhou como o programa oferecia uma imersão cultural, com trabalho em comunidades locais, aprendizado sobre a cultura do país e o enriquecimento de suas raízes. A cada palavra, Ana se deixava levar pela emoção. O orgulho da filha estava evidente, mas o temor de Elis crescia. Enquanto Carlos falava sobre as possibilidades, ela lembrava-se da infância de Ana, das quedas e dos pequenos desafios. Mover-se para o exterior com a filha despertava em Elis não apenas medo, mas um desejo de protegê-la, muito mais do que ela poderia em um mundo que lhe era tão estrangeiro. Mãe, isso é incrível! Podemos fazer isso juntas! Ana exclamou, pulsando de empolgação. Mas a ansiedade de Elis não desapareceu com as esperanças da filha. Ana, você sabe que é uma grande responsabilidade, certo? E se não conseguirmos? E se você se sentir sozinha ou se sentirmos saudades? Carlos interrompeu. Elis, posso entender seu medo. É natural. Mas às vezes o que parece um risco também pode ser uma das maiores oportunidades de nossas vidas. A vida é feita de escolhas, e crescer é também se permitir viver o inesperado. Elis olhou para Ana, que arqueara as sobrancelhas em expectativa. Essa era uma chance, não só para Ana, mas para elas, um novo capítulo que poderiam escrever juntas. Mesmo com o medo, algo em suas palavras a fazia sentir que havia esperança à frente. Ela respirou fundo e, enquanto o mundo girava à sua volta, uma luzela de coragem começou a surgir dentro dela. Se for esse o seu desejo, Ana, talvez eu deva tentar. Nesse instante, a expressão de Ana brilhou com esperança e amor. Elas estavam à beira de algo grandioso, mas o que exatamente poderiam encontrar naquele novo caminho? Elis atravessou uma linha invisível entre o medo e a esperança, e antes que conseguisse responder, Carlos trouxe uma obviedade. A decisão deve ser feita em conjunto, e seja qual for o resultado, sempre haverá um caminho de volta. Elis não sabia se estava pronta. O que mais o futuro reservava? A campainha tocou novamente, causando um frio na barriga de Elis. O destino das duas estava prestes a mudar, e aquela foi a primeira vez que ela ficou realmente ansiosa para descobrir o que estava por vir. Quem mais poderia aparecer naquele momento decisivo, transformando tudo novamente? Elis e Ana se entreolharam em meio à expectativa que carregavam. O coração de Elis estava acelerado, balançando entre a certeza do desafio e a emoção inédita. Não eram apenas elas contra o mundo. Juntas, poderiam encontrar força na vulnerabilidade. A campainha soou mais uma vez, e Elis sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que mais poderia acontecer? Ela respirou fundo e decidiu abrir a porta, determinada a não deixar que o medo a paralisasse. Quando a porta se abriu, uma jovem mulher entrou, com um sorriso radiante. Oi, eu sou a Flávia, responsável pelas orientações do programa de intercâmbio. Ouvi dizer que vocês estão considerando participar. Sua energia era contagiante, e Elis sentiu um pequeno alívio. Flávia trouxe consigo uma aura de otimismo que fazia o ambiente brilhar. Sim,
Nós estamos pensando seriamente sobre isso, respondeu Elis, com um sorriso tímido. Ana estava visivelmente animada, praticamente pulando de entusiasmo. Flávia começou a explicar sobre o intercâmbio, detalhando como a experiência poderia ser transformadora. Vocês terão a chance de ajudar comunidades e aprender sobre a cultura local. Um verdadeiro intercâmbio de vivências e aprendizagem. Ela gesticulava com entusiasmo, e isso fez a mente de Elis viajar para as diversas possibilidades que se abriam diante delas. Ana, isso pode ser a oportunidade de vida que você tanto desejava, disse Elis, percebendo que a intensidade da conversa estava moldando o futuro que elas tanto buscavam. Mas precisamos fazer isso de forma que ambas nos sintamos seguras. Flávia olhou diretamente para Elis, com um entendimento muito além do que as palavras podiam expressar. Eu sei que é assustador, mas às vezes a vida pede que abramos mão do controle para descobrir quem realmente somos. O intercâmbio não é apenas sobre ir a um lugar novo, mas também sobre descobrir a si mesma. Aquilo ressoou forte em Elis. Enquanto pensava nas lições que aprendera com a vida, percebeu que talvez o intercâmbio fosse de fato uma forma de empoderar Ana e a si mesma. Poderiam se redescobrir juntas. O que você acha, Ana? Ele perguntou, olhando nos olhos da filha, que refletiam não apenas entusiasmo, mas uma mistura de ansiedade. Eu realmente quero tentar, mãe. Quero ajudar e aprender, disse Ana, sem hesitar. Posso fazer a diferença. E se você estiver lá, tudo ficará bem. Ele sorriu, mas não pôde evitar a preocupação. E se eu não conseguir? E se algo acontecer que me faça sentir que não estou fazendo o certo por você? Mas você precisa acreditar. Você sempre me ensinou que podemos ser mais fortes juntas. Podemos atravessar qualquer coisa, Ana respondeu, seu coração juvenil pulsando com determinação. O olhar confiante da filha encheu Elis de um amor avassalador. E mesmo temendo o que estava por vir, ela começou a ver tudo sob outra luz. O risco não era um empecilho, mas uma oportunidade. Ana precisava aprender a ser independente, e talvez, neste caminho, Elis também encontrasse sua própria força. Então vamos juntas. Quero viver essa experiência, não só para mim, mas para nós duas. As palavras de Ana foram como um bálsamo para o coração de Elis. Flávia sorriu e começou a falar sobre a logística da viagem, dos preparativos e do processo de adaptação. A conversa tomou um brilho novo e envolvente, e Elis começou a sentir que aquela era a direção que deveriam seguir. Quando Flávia terminou sua explicação, Elis respirou fundo. Estava pensando: se nós aceitarmos a proposta de ir juntas, precisamos nos preparar. Não se trata apenas de viajar, é sobre acolher o desconhecido e aprender a lidar com os desafios que virem. Estarei com vocês a cada passo do caminho, prometeu Flávia, com sinceridade nos olhos. Elis olhou para Ana, que estava ofegante de emoção. Ambas sentiam a mesma vibração de algo grandioso se aproximando. A cada hora, o mistério do futuro parecia menos assustador e mais excitante. O tempo passou, repleto de preparativos e novos desafios. Juntas, mãe e filha exploraram o mundo do intercâmbio, discutiram ansiosamente sobre as culturas diferentes que encontrariam e solidificaram a base de um vínculo inquebrantável. Finalmente, o dia da partida chegou. Elis assistiu com lágrimas nos olhos quando Ana subiu no ônibus que as levaria ao aeroporto. Uma mistura de orgulho e medo a dominava. Era um novo começo. Antes de embarcarem, Ana se virou e a encarou com um sorriso. Mãe, eu nunca teria conseguido isso sem você. Estaremos juntas nessa viagem, não importa o que aconteça. Eu sempre estarei ao seu lado, Ana, inverteu Elis, se sentindo mais forte do que nunca. E naquele momento, ambas perceberam. A jornada que começariam não seria apenas sobre um novo lugar, mas sobre transformação e crescimento mútuo. Elas estavam juntas, mais fortes que nunca. O ônibus partiu e, ao se distanciar, Elis sentiu que, embora a estrada à frente fosse desconhecida, ela não estava sozinha.
O amor e a coragem que compartilharam as sustentariam em qualquer desafio que viesse. E assim, enquanto novas aventuras se aproximavam, um novo capítulo começava não só nas páginas da vida de Ana, mas também na de Elis. Música tocava no fundo, como se a própria vida estivesse celebrando aquele momento. Agora é a sua vez de fazer parte dessas histórias. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais emoções para todos nós. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final e compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e espalhar sentimentos.